O escudo da fé. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Efésios 6, de 10 a 20. Primeiro, introdução. A armadura de Deus é indispensável a cada cristão que estiver engajado no conflito espiritual com o mal, descrito como combate da fé. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz. No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Romanos 8,13. Contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. Conhecer os nossos inimigos é o primeiro e absolutamente indispensável passo para uma vitória nessa guerra. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A expressão toda a armadura de Deus traduz a palavra panoplia, que é a armadura completa de um soldado romano pesadamente armado. O texto bíblico nos aponta que esse equipamento espiritual é feito e fornecido pelo próprio Deus. Temos que estar fardados, usando a armadura e ir decididamente para a guerra. O apóstolo Paulo lista em detalhes as 6 peças principais desta armadura. Vamos estudar nessa lição sobre o escudo da fé, apontando à confiança inabalável do crente em Deus. O escudo da fé protege os redimidos contra as mentiras e o engano de Satanás. Paulo cita o escudo da fé em sua carta na prisão, escrita aos crentes da cidade de Éfeso, enfatizando o papel fundamental desse escudo na vida cristã. O apóstolo Paulo orienta os seguidores de Cristo sobre o compromisso de estarem sempre empunhando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. Segundo, conhecendo nosso adversário. Dentre muitas, gostaria de ressaltar as seguintes características de nosso inimigo, Satanás. Primeiro, poder. Com seu poder de argumentação, ele derrubou os nossos primeiros pais. Com seu poder de ilusão, enganou o rei Saul. Com seu poder de possessão, ele maltratou um jovem, deixando-o quase morto. Sua maldade retratada por Tiago cita que toda guerra e contenda vem de dentro do homem, com as quais nosso inimigo incansavelmente nos tenta. Por isso ele ordena: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Segundo,
Astúcia. Pedro nos adverte: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Seu maior êxito quanto à sua astúcia é quando ele consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda mais às suas sutilezas e mentiras. Para ampliar um pouco mais esta nossa lição, queremos destacar 7 ciladas do diabo colocadas no caminho do cristão. 1. Depressão de espírito, que é a perda do encanto com a vida espiritual. 1 Reis 19:4. 2. Desilusão da mente, que é a perda da esperança. Provérbios 13:12. 3. Distração do coração, que é a perda dos reais valores da vida. Lucas 10, 40-42. 4. Distorção da vontade, que é a perda de objetivos. Mateus 19, 16, 21, 22. 5. Desânimo do corpo, que é a perda da energia física. Salmos 31, 10. 6. Discórdia na família, que é a perda do sentido de comunhão e respeito. Amós 3, 3. 7. Divisão na igreja, que é a perda da unidade do Espírito. 1 Coríntios 1, 10, 11. 3. Do conhecimento da peça da farda, o escudo da fé. O escudo é um instrumento de proteção contra os ataques do inimigo, assim como é a fé na vida do cristão. Quando Paulo falou sobre o escudo da fé, muito provavelmente ele tinha em mente um escudo de grande porte que integrava as armas de guerra de um soldado romano de sua época. Havia 2 tipos de escudo, um menor com formato arredondado e outro maior com formato oval e retangular. Tratava-se de um escudo com medidas aproximadas de 75 centímetros de largura e mais de 1,20 m de altura. Esse tamanho era suficiente para proteger quase todo o corpo do soldado. Além disso, as tropas se posicionavam estrategicamente no campo de batalha, permitindo que os soldados pudessem juntar seus escudos e formar um tipo de muro ou casco de proteção. Na guerra, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo, sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé, não se alarmar ante os que resistem, vestir toda a armadura de Deus e ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Nossa atitude nessa separação do mal está relacionada sobre como tratamos esses sentimentos no nosso coração e deve seguir uma trajetória importante para ter resistência suficiente para odiar e repudiar o pecado, a impiedade e a conduta de vida corrupta do mundo, fazer oposição às falsas doutrinas e desenvolver um amor genuíno para com aqueles a quem devemos alcançar. Por isso, somos orientados a nos proteger através do manuseio eficaz dessa peça fundamental de defesa, que é o escudo da fé. 4. Dos objetivos principais do escudo. O principal objetivo dessa peça da armadura é prover proteção contra os dardos inflamados, que eram amplamente utilizados naquele tempo. Uma das armas mais letais da época era justamente as flechas incendiárias.
Soldados inimigos mergulhavam suas flechas, geralmente em uma mistura de piche altamente inflamável, e ateavam fogo nelas antes de lançá-las. Então, esses grandes escudos tinham um papel muito importante nesse aspecto de dar proteção. Eles eram feitos de madeira dura e cobertos de couro de animal. Alguns escudos contavam ainda com um revestimento de metal que ficava entre a madeira e o couro. Quando corretamente utilizados, esses escudos eram eficazes em evitar que qualquer dano fosse causado ao seu portador diante das flechas inimigas. Inclusive, as flechas em chamas cravavam na superfície resistente do escudo e o fogo era facilmente extinto. Temos um inimigo que se opõe às obras de Deus na vida do crente. Mas o crente, firmado em sua fé em Cristo Jesus, é maior que o acusador, nosso inimigo. Quinto, da importância do escudo da fé. Como fica claro no conteúdo bíblico da carta aos Efésios, capítulo 6, o escudo da fé é primordial contra as setas inflamadas do maligno. Esses dardos simbolizam toda espécie de investidas malignas que Satanás lança contra os redimidos. Persistentemente, o diabo atira contra os crentes tentações, angústias, dificuldades, perseguições, maus pensamentos, sentimentos de ódio e etc. Essas coisas são como setas inflamadas que tentam incendiar a vida do crente com dúvidas e desejos contrários à palavra de Deus. A intenção de Satanás é fazer com que os cristãos acreditem nas mentiras dele, desconfiem das promessas de Deus e desobedeçam à vontade do Pai. A velha natureza humana corrompida pelo pecado original é um alvo altamente inflamável para a prática pecaminosa. Se as setas malignas não forem rapidamente apagadas pela fé genuína em Deus, fatalmente elas causarão grandes danos à vida cristã. Por isso, o escudo da fé é essencial, pois o crente fica protegido contra esses ataques do inimigo. Sexto, do uso do escudo da fé. O escudo da fé é o próprio exercício da fé verdadeira dada por Deus ao seu povo, capacitando o crente a apagar todas as setas inflamadas do diabo. Nenhum dardo maligno é capaz de atingir a vida daquele que empunha o escudo da fé, isto é, daquele que deposita total confiança no poder de Deus e possui a certeza inabalável em suas promessas. Como Satanás não desiste de seus ataques contra o povo de Deus, não há um único momento em que o crente possa deixar o escudo da fé de lado. A autêntica fé em ação deve ser uma característica da vida cristã em todo o tempo. E assim, como os soldados romanos agrupavam seus escudos numa ação coletiva, o exercício da fé também deve estar alinhado com a verdade de que fazemos parte de um só corpo. Sim, o escudo da fé não possui um propósito apenas individual, mas também coletivo. Nenhum crente está sozinho na batalha espiritual. Isso significa que os cristãos são unidos pela fé, estão no mesmo propósito da obra de Deus e devem orar e encorajar uns aos outros nessa batalha. É através de uma vida de oração que vestimos e usamos não somente o escudo da fé, mas toda a armadura de Deus. 7. Conclusão. Vamos terminar esta lição trazendo à nossa memória a exortação de Jesus aos seus discípulos no jardim do Getsêmani. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. A oração do cristão que prevalece contra o inimigo é, sem dúvida alguma, uma batalha.
Vejamos bem como Paulo definiu o assunto. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Romanos 15, de 30 a 33. John Stott diz que a oração do cristão tem 4 universos que estão indicados pelo uso quádruplo da palavra todos, em Efésios 6,18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.